Torcedor vascaíno, você aí muito provavelmente já conhece a frase que diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. E essa frase pode ser muito bem utilizada para o que aconteceu na noite desta terça-feira, pois após um depoimento do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ao Sport TV, ele disse que apenas neste ano de 2023, após um longo período de reforma do Maracanã pela dupla Fla-Flu, gastos milionários, investimentos, o Vasco passou a ter interesse em administrar o complexo do Maracanã. E na noite de ontem, após exatamente este depoimento, tanto o ex-vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, quanto também o ex-presidente do clube, Alexandre Campelo, se manifestaram, desmentindo o presidente do Fluminense e confirmando que o interesse do Vasco em participar da administração do Maracanã é antigo. Desde a época do Campelo, o Vasco já tinha esse interesse. E desde a época do Campelo, o Vasco já era expulso da administração pela dupla Fla-Flu. Passaram-se anos, né? E a situação continua a mesma. Hoje, infelizmente, quarta-feira, o governo do Rio de Janeiro estará publicando e oficializando no Diário Oficial a renovação da concessão por mais 180 dias à dupla Fla-Flu. É palhaçada, é brincadeira, é desrespeito e vários outros adjetivos que eu poderia estar utilizando aqui. E a gente, é claro, vai informar a vocês tudo o que está acontecendo. Além disso, falaremos também sobre futebol, porque segunda-feira que vem tem Vasco da Gama e Bahia. Ontem teve jogo treino contra o Sampaio Correia, clube aqui do futebol carioca, e os 3 reforços se destacaram. A gente vai falar sobre isso porque de fato isso causa uma pulga atrás da orelha do técnico cruzmaltino Maurício Barbieri. Porém, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso cruzmaltino, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, falta muito pouco aí para chegarmos à marca dos 100 mil inscritos, menos de 10 mil pessoas, e a gente vai passo a passo para conseguir chegar nessa meta. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Quem sabe hoje ainda a gente já não consegue chegar aos 91. Para isso precisamos da sua ajuda. Ative também o sininho de notificação aqui embaixo, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação desse vídeo. E aqui também, ó, deixa a sua opinião sobre tudo isso que vem acontecendo se tratando de consórcio. Coloque aí o que você acha de tudo isso. Eu acho uma vergonha, eu acho um desrespeito, eu acho uma palhaçada. E o que você, como torcedor vascaíno, acha dessa situação? E é claro, antes de começar, faço questão de mandar um salve. A gente vem fazendo isso com vocês, né? Vocês colocam nos comentários o pedido de salve, a gente manda um abraço antes do início dos vídeos. Quero mandar um abraço lá pro Gildembergar Almeida, Gildember Almeida, esse é o nome dele, lá de Itamaraju, Bahia. Então um abraço pro Gil, um abraço também pro Eduardo Castro, um abraço pro João Silva Peçanha e um abraço também lá pro Fernando Bessa, que pediu um abraço tanto para ele quanto pro filho dele, Júlio Miguel, lá de Morpará, Bahia. Então um abraço aí para todos os vascaínos de Morpará, Bahia, um abraço pro Fernando, um abraço pro Giovanni da Silva, um abraço para todos os cruzmaltinos que ficam ligados nas notícias do Vasco aqui no canal do Gigante. Mas vambora, né, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero já começar falando sobre essa situação envolvendo a concessão do Maraca, porque é realmente um grande absurdo. Para não falar de respeito e para não utilizar outros adjetivos aqui já no início desse Acorda Vascão. Mas eu quero primeiro começar informando, né? Pois de fato, a expectativa é que nesta quarta-feira o governo do estado do Rio de Janeiro oficialize a renovação do termo de permissão de uso, o famoso TPU do Maracanã, para a dupla Flamengo e Fluminense. Com isso, essa dupla ganhará o direito de gerir o estádio por mais 180 dias, algo em torno de 6 meses, e novamente essa concessão irá ser finalizada no mês de outubro. O Vasco ainda aguarda uma decisão da Justiça sobre o pedido de mandado de segurança que o Vasco enviou nesses últimos dias através de uma ação judicial lá no TJRJ. Essa ação, só para informar a vocês, né? Ela segue correndo e a expectativa é que mesmo
com a renovação, que vai ser oficializada nessa tarde de quarta-feira, a prorrogação do TPU ainda possa ser revertida. Ou seja, o Vasco tem a expectativa que mesmo diante da oficialização da renovação da concessão a Flamengo e Fluminense, essa confirmação, essa oficialização ainda possa ser revertida por meio aí de ordens judiciais. O clube pede que o processo seja feito por meio de um chamamento público. O que o Vasco quer? Só para resumir e esclarecer a mente de vocês. Nesse momento, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele renovou a TPU, a Flamengo e Fluminense, sem chamamento público. Ou seja, é um órgão público, o Maracanã, e o governo do estado do Rio de Janeiro não abriu um chamamento público. Não abriu para que outros interessados também possam ter o Maracanã em suas mãos. Isso legalmente está errado. Isso não é correto. E exatamente por esse motivo, há esperança dentro do Vasco da Gama de que haja esse processo de reversão. A expectativa é que realmente abra esse chamamento e a partir desse chamamento o Vasco possa apresentar uma proposta. E a partir das propostas, tanto do Vasco quanto da dupla Fla-Flu, aí sim, o governo chega a uma decisão. Ou realmente permanece com a dupla Fla-Flu, achando que essa dupla irá ser benéfica, será melhor para o Maracanã, ou entrega o Maraca nas mãos do Vasco da Gama. Vasco, com essa ação, teve aí, tanto por meio de Flamengo e Fluminense, uma resposta contrária e também uma resposta contrária do próprio governo do estado do Rio de Janeiro. Então, gente, resumindo, é tudo uma bagunça. Vasco entra numa ação pedindo aí para ser o novo administrador do Maraca, recebe uma ação aí no judiciário feito pela dupla Fla-Flu e ainda recebe uma ação também no judiciário feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Então, além de ter o Fluminense e o Flamengo contra o Vasco também contou com a força do governo do estado do Rio de Janeiro contrário a ele. É uma maluquice, é realmente algo que não dá para se compreender quando a gente tenta pelo menos pensar por uma lógica correta, mas é isso que vem acontecendo nesse momento. A expectativa hoje é que essa renovação venha a ser oficializada para o lado do Flamengo e Fluminense. Mas ontem, Mário Bittencourt, presidente do Tricolor aqui das Laranjeiras, ele se posicionou em uma entrevista ao Seleção Sport TV na parte da tarde de ontem. E ele falou várias palavras sem coerência, sem noção, sem nenhum tipo de embasamento. Essa é a grande realidade. Ele disse que o Vasco, ao jogar contra o Palmeiras no domingo, destruiu o gramado. Essas foram as palavras utilizadas pelo presidente do Fluminense. Ele ainda disse durante o programa que o Fluminense vai jogar na terça-feira contra o River Plate num gramado ruim por falta de respeito do Vasco aos critérios técnicos e muitas outras frases. Mário Bittencourt realmente está fora da sintonia da realidade que hoje existe no futebol carioca e da realidade de vida. Pois se para ele uma partida do Fluminense numa terça-feira de Libertadores e uma partida do Flamengo numa quarta também de Libertadores não estraga o estádio, mas apenas quando é uma partida do sábado do Fluminense e no domingo do Vasco, é algo que não cabe, é algo que não tem argumento, é algo que não tem embasamento. E por isso que tanto eu quanto vários torcedores vascaínos confirmam que Fluminense e Flamengo eles se engolem, eles se engasgam nos mesmos argumentos, nos próprios argumentos, Porque não tem lógica, não tem realmente nenhum tipo de legalidade, de lógica mesmo, falar que uma partida da Libertadores do Fluminense na terça e uma na quarta, o Flamengo não prejudica o gramado, mas uma partida do Fluminense no sábado e uma do Vasco no domingo, aí prejudica. As duas partidas acontecem em dias simultâneos, em dias seguidos, em dias seguidos, porque a do Vasco estraga, a do Fluminense não. Então é uma loucura total, e não à toa, a gente, ainda bem que tem pessoas profissionais que trabalham no meio jornalístico. No caso, a Thalita Gil disse, nas redes sociais, ela mostrou fotos do gramado do estádio do Maracanã antes mesmo do aquecimento dos atletas. E dá pra perceber que a fala do Mário ao dizer que o Vasco destruiu o gramado é completamente desleal, pois antes mesmo da partida começar, as condições do gramado já eram ruins. Antes do Vasco nem sequer entrar para aquecer. Então essa desculpa não cola, essa desculpa não rola. É uma desculpa completamente errada, uma desculpa desrespeitosa, desleal e vários outros adjetivos que eu poderia estar utilizando aqui. E além dessa fala do Mário Bittencourt, ele também não apenas no programa Seleção Sport TV ontem, mas em várias outras entrevistas dada pelo presidente do Fluminense, ele confirma que o interesse do Vasco na gestão do Maracanã se deu apenas em 2023, apenas após a entrada 777. Isso foi dito inclusive numa ação feita pela dupla Fla-Flu em júri.
Eles dizem que o Vasco apenas está tendo o interesse do Maracanã após a chegada da empresa norte-americana com outros fins, não apenas o de fomentar o futebol carioca, mas fins lucrativos, fins de dar dinheiro à empresa norte-americana. Eles chegaram a esse nível de loucura. E quem se posicionou sobre isso? Alexandre Campelo e Vitor Roma, confirmando, esclarecendo e realmente indo contrário ao argumento do Mário Bittencourt e trazendo à tona que o desejo do Vasco em ter o Maracanã é antigo. Vitor Roma, através de redes sociais, disse assim, ó: entrevista do presidente do Fluminense é uma aberração do início ao fim que precisa ser respondida em todas as esferas pelos vascaínos. É mentira que o Vasco se interessou pelo Maracanã apenas depois do 777. Vários membros da diretoria do Vasco participaram de reuniões com o Flamengo e Fluminense sobre o Maracanã desde o início da gestão. Jorge, Osório, eu, Adriano, que eu me lembre. Eu estive em reuniões com o BAP discutindo a possibilidade de estarmos juntos no Maracanã. Eu discuti com o Gustavo Oliveira, que é o VP de marketing do Flamengo, e Ronaldo França, VP de comunicação do Fluminense, várias vezes sobre usarmos juntos o Maracanã antes da 777. O presidente do Fluminense mentiu ao vivo no Sport TV. Não me surpreende, em tempo de tentativa de revisionarismo histórico, que alguns caminhos tortuosos sejam escolhidos por quem está acostumado com tanta subserviência. É o caminho covarde para se manter numa posição protegida. 100 anos depois, a AMIA voltou, com os mesmos protagonistas. Só falta uma carta assinada pelo Guinlé. E, gente, olha só. Arrepiado, tá? Parabéns, Vitor Roma. Que lindo depoimento que você deu realmente ontem. Representa muito bem. Hoje o que a dupla Fla-Flu quer fazer. Algo que já aconteceu há 100 anos atrás, quando os mesmos, né? É engraçado. Proibiram o Vasco de jogar um campeonato, naquela época carioca, por ter negros. E ainda obrigaram o Vasco a construir um estádio. Então, gente, as coisas acontecem novamente. Bravatas, mentiras, voltam a se repetir do lado de lá. E quem também confirmou, com palavras muito semelhantes ao do Vitor Roma, porém em áudio, lá o canal do Thiago Fonte, foi o Alexandre Campelo. O ex-presidente do Vasco confirmou que antes mesmo de 2021 já havia o interesse do Vasco em ser aí o administrador do Maraca e atuar junto da dupla Fla-Flu no estádio Mário Filho. Bravatas, falácias, tudo isso pelo lado da dupla Fla-Flu. Eu quero primeiro te dizer que essa história que tem sido contada de que o Vasco não teve interesse, de que o Vasco não quis participar da gestão do Maracanã, é a mais absoluta mentira. Na ocasião em que o Estado pensou em fazer a concessão, nós conversamos com o pessoal do Flamengo, eu pessoalmente conversei com o BAP, o Carlos Fonseca, na ocasião, foi a uma reunião com o pessoal do Flamengo, e a gente tinha total interesse em participar da gestão. Entretanto, o Flamengo queria ser o gestor, queria ser o único responsável pela gestão e queria que o Vasco participasse apenas como carona. E obviamente que eu não aceitei essa condição. Conversei com o então presidente do Fluminense na ocasião, que na tentativa de que nós, Vasco, Fluminense, Botafogo, nos opuséssemos a essa situação da entrega do Maracanã para o Flamengo, pelo então governador do estado, que sabidamente é um flamenguista e que queria desde sempre entregar o Maracanã para o Flamengo. E então nós conversamos com o presidente do Fluminense, conversamos com o presidente do Botafogo. O presidente do Fluminense, na ocasião, disse que não queria fazer nada em conjunto, que iria apresentar uma proposta exclusiva do Fluminense. E isso ele conversou com a gente num dia à noite, e no dia seguinte ele estava de mãos dadas com o Flamengo apresentando uma proposta em conjunto. Então isso que se fala não é verdade. E outra balela que tem se falado por aí é de que o Flamengo gastou 100 milhões, que fez manutenção, que isso e aquilo. É muito fácil contabilizar o que foi gasto. Por que eles não apresentam o que eles ganharam em cima do Maracanã, que foi um estádio reformado a um custo superior a R$1 bilhão e que foi entregue ao Flamengo e ao Fluminense, o Fluminense na carona, né, o Flamengo mandando, mas que foi entregue para que eles pudessem usufruir desse patrimônio e transformar isso em recurso. Basta olhar os balanços do Flamengo e ver como as receitas de publicidade, de marketing, de bilheteria aumentaram depois que o Maracanã passou a ser administrado por eles. Então, isso é conversa para boi dormir. Thiago, tem mais. A gente fala de 100 milhões. São 100 milhões gastos em mais ou menos 4 anos e meio. Se você dividir isso, você vai ver que dá um gasto de 1 milhão e 900 mais ou menos por mês. Divididos por 2 clubes, dá 900 e poucos mil por mês. Então isso é facilmente pago com a receita dos jogos. Facilmente pago. Ou você acha que São Januário também não tem manutenção? Quanto é que você acha que se arrecada com publicidade pelo estádio? Quanto é que se arrecada com aluguel de camarotes? Isso faz parte do business. Se não fosse lucrativo, eles não iriam estar brigando para ficar lá. Arrumavam outro estádio, construir o estádio deles. Então, gente, realmente, de fato, é um desrespeito, é uma loucura. Eu tô muito chateado com essa situação que vem acontecendo, porque a gente que cobre o dia a dia do Vasco, a gente sabe muito mais do que vem à tona, né? E a gente, por estar muito dentro das informações,
a gente consegue ter uma noção maior de todo o desrespeito mesmo que vem acontecendo por parte da dupla Fla-Flu e a forma como eles estão passando as informações para os seus torcedores. Porque realmente, gente, não tem como ninguém, nem eles mesmos, como torcedores do Fluminense, do Flamengo, que torcem lá para um dos dois dessa dupla, eles olharem para essa situação e normalizar. Não tem como normalizar o absurdo, e é realmente isso que está acontecendo atualmente. É o teatro dos absurdos, como pontuou muito bem o Carlos Roberto Osório em sua entrevista ao GE. E quem também se posicionou foi o Edmundo, gente. O Edmundo, através de redes sociais, disse assim, ó: Maracanã é do governo do estado e não é do Flamengo e do Fluminense. Vasco tem direito de participar da licitação, a forma de administrar é discutível. Agora, a legitimidade o Vasco tem, assim como o Botafogo, que não quer entrar. Dizer que são os maiores, então, sem comentários, que essa frase foi utilizada também pela dupla Fla-Flu na ação. Né? Papo pra maluco bater palma, é realmente algo que revolta e chateia demais todo torcedor vascaíno. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Quero saber o que você acha sobre tudo isso que vem acontecendo, esse desrespeito, né, por parte dessa dupla das Laranjeiras. Gente, para finalizar o vídeo, falar sobre coisa boa, né? Porque ontem o Vasco entrou em campo no CT Moacir Barbosa, a gente já informou isso a vocês. O Vasco venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Sampaio Corrêa. Aquele elenco titular que foi a campo contra o Palmeiras no domingo realizou apenas um regenerativo ontem no CT. E o elenco que não foi a campo realizou uma primeira etapa de trabalhos físicos na academia e realizou esse treino logo após esta primeira etapa. Os 3 gols na vitória pelo placar de 3-1 foram marcados por reforços. E os gols estão aparecendo aí para vocês. O primeiro gol foi marcado pelo Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como também é conhecido. O segundo gol foi marcado pelo Ryan, atacante que veio do Santos, de rebote na pequena área. E o terceiro gol, um golaço de falta, marcado pelo Gabriel Carabarral, um jogador que a gente sempre deixou muito bem claro a vocês, que tem exatamente isso como uma das suas grandes qualidades. A bola parada, além da bola parada, um chute de média e longa distância, toques curtos, enfiadas. É esse camisa 10 que a gente tanto falou, né? Muita gente criticou aí nos comentários: ah, Lucas, que camisa 10, ele era o camisa 8 no Santos, no Argentino Júnior. Gabriel Carabarral não é camisa 10. Tá aí, especialista em bola parada, jogador de chute de média e longa distância, jogador de enfiada de bola, é o camisa 10. Não é o que a gente queria, mas não deixa de ser um camisa 10. Então, isso é claro, deixa aí o Maurício Barbieri com uma pulga atrás da orelha com relação à partida já da próxima segunda-feira contra o Bahia. Pois teremos a opção muito provavelmente do Gabriel Carabarral, Matheus Cocão, Ryan Santos, todos já estão regularizados. Nenhum dos 3 ainda estreou pelo Vasco e quem sabe contra o Bahia. Um jogo que o Bahia com toda certeza virá mais fechado. Vasco precisará encontrar espaços, rodar a bola, tendo até mesmo a oportunidade de bola parada. Será importante a presença do Gabriel Carabarral. Maurício Barbieri não possa fazer algumas alterações na equipe. Eu tenho quase convicção, certeza, que o time titular será o mesmo desse último domingo e também o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro no sábado retrasado. Mas as alterações poderão ser diferentes. Quem sabe não pinte espaço para o Ryan Santos estrear, para o Gabriel Carabarral entrar numa segunda etapa. Veremos. Jogadores que destacaram e são boas opções aí para entrar na partida contra o Bahia nessa próxima segunda-feira. A gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa quarta. Retornaremos ainda hoje com o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante também na parte da noite. O que eu tenho a falar para vocês agora, torcedor vascaíno, horário. A gente vai trazer os vídeos um pouquinho mais para cedo nessa quarta-feira, porque tem jogo à noite, muitas pessoas gostam de ver o jogo, então não irão acompanhar se a gente colocar o vídeo muito tarde. Então com isso, o Acorda Vascão sai às 7 horas, como sempre. Fala Gigante deve sair por volta de meio-dia ou no máximo 2 horas da tarde. E o Boa Noite Gigante no máximo 7 horas da noite. No máximo 7 horas estará saindo o Boa Noite Gigante. Tranquilo? Fiquem de olho, fiquem ligados. Estaremos aqui informando, deixando você muito bem por dentro de tudo que acontece no Cruz Maltino. Vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.